Meditações sobre a vida divina em nós. Nossa identidade é o caráter espiritual. Costumamos rotular os seres de acordo com as suas formas físicas, esquecendo que o que realmente os identifica é o seu caráter espiritual. O aspecto físico é superficial e passageiro, portanto, não pode servir de identidade para ninguém. Isso tanto é verdade que existem criminosos procurados pela polícia que vivem no meio do povo e muitas vezes junto a seus próprios perseguidores. Estes não os reconhecem, porque o físico é realmente sujeito a muitas transformações. Os criminosos, ou qualquer um que queira passar despercebido, não se escondem ainda mais por causas espirituais, pois muitas vezes demonstram um comportamento estranho que os denuncia. O físico é como a roupa, que no inverno pode nos fazer parecer maiores que no verão, devido à sua espessura. Espiritualmente somos todos iguais, todos irmãos, porque descendemos do mesmo Pai. Não há diferença entre as plantas e os seres mais evoluídos, que costumamos chamar de anjos ou de santos. A diferença entre os vegetais e os anjos é somente uma questão de tempo, assim como é a diferença entre as crianças do maternal e os doutores, um embrião humano e uma pessoa adulta. Deus habita em toda a criação. Todas as coisas e todos os seres superiores ou inferiores descendem do mesmo e único ser que é Deus. Não importa que nome damos a Ele. Tudo que nasce, cresce, envelhece e morre tem vida, tem espírito, tem personalidade própria, mesmo que pouco evoluída. Vida e espírito é a mesma coisa. A morte não existe, pois o espírito não morre. Portanto, tudo que vive é eterno. Quando olhamos com os olhos físicos, vemos somente o físico. Se este se modifica, não o reconhecemos. Por exemplo, se procuro um aluno de um determinado colégio, aluno esse que não conheço, procuro entre os que estão uniformizados e só o encontro se ele realmente estiver com uniforme. Entretanto, se eu conheço, o encontrarei mesmo estando sem uniforme. Olhamos tudo com olhos físicos, por isso vemos tantas diferenças. Atribuímos valores pensando como seres físicos que veem somente matéria. Todavia, se lembrarmos que somos espíritos e olharmos com os olhos do espírito, enxergaremos a homogeneidade de todos os seres. Veremos que somos de fato irmãos, não importando se vegetais, animais ou humanos. A harmonia universal não depende apenas do bom relacionamento entre os humanos, mas também entre estes e os demais seres do universo. Comparando a família, pequena célula familiar, com o mundo e a humanidade inteira com o universo, observamos que, assim como não podemos afirmar que uma família é saudável ou feliz, sem levarmos em conta todos os familiares, não podemos falar do universo e sobre a união dos povos sem considerarmos a relação entre os planetas e seus habitantes. Comparando o nosso corpo com o universo e cada célula com o mundo, diremos que assim como só há saúde, se houver um perfeito equilíbrio entre as células, o mesmo acontece no universo, que se torna mais saudável à medida que aumenta a união e a harmonia entre os mundos. Pensar que somos os únicos do universo é o mesmo que nos considerarmos autossuficientes. Isso é tão pouco saudável quanto seria se as células de nosso corpo agissem como livres e independentes. Entretanto, assim como as células, sabendo ou não, trabalham em equipe e com o mesmo objetivo,
Todos nós de todos os planetas, tendo consciência ou não, trabalhamos para o mesmo fim, a perfeição de cada um e de todos. Ou seja, a perfeição de todo o universo. Tudo vive, cresce e progride. A perfeição, que é o objetivo de todos, pode ser retardada ou acelerada, dependendo de cada um. Todos, sem exceção, a atingirão, mas não no mesmo espaço de tempo. O percurso é o mesmo, porém a duração da viagem depende do viajante. Quando decido fazer uma viagem, escolho a data, o caminho, o meio de transporte. Ainda escolho que roupas vestir durante a viagem. Estando frio, posso escolher roupas para calor ou vice-versa. Quando escolhemos tudo de forma adequada, com certeza nos sentiremos mais felizes do que se agirmos de modo diferente. Realmente, são muitos os caminhos para se chegar ao mesmo lugar. São muitas as formas de ir até lá. A escolha é do caminhante. Durante a caminhada, não devemos ter medo de ajudar os que nos pedem, pois às vezes nos enganamos em relação ao nosso veículo, que pode quebrar, e então seremos nós a necessitarmos de ajuda. Ajudar os que necessitam aumenta o nosso círculo de amizade, que gera aumento de recursos e probabilidades de uma viagem mais segura, confortável e feliz. Caminhando em caravana, todos se sentem mais à vontade e protegidos, porque unindo as forças, todos ficam mais fortes. Seguem em frente sem medo das intempéries, das dificuldades que possam surgir. Isso tanto é válido para a nossa viagem em busca da perfeição, quanto para a nossa vida atual, ou ainda para qualquer coisa que nos propusermos a fazer. Somos mais felizes à medida que entramos em harmonia conosco mesmos, e isso só é possível se de alguma forma fizermos as pazes com a nossa família, a nossa comunidade, o nosso país, mundo, demais planetas, dimensões, universo e Deus.